Ei, som. Alô? Ei, teste, som. Ei, A. A. Ei, A. Teste, som. Alô? Sejam todos bem-vindos. Dentro de mais alguns minutos nós vamos iniciar. Só vamos aguardar mais alguns minutinhos. Sejam bem-vindos. Fique à vontade. Sejam bem-vindos. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterno louvor. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Deus que é tão grande se faz tão pequeno assim. Só por amor pra chegar até mim. Vamos, antes de iniciar então a formação propriamente dita, rezar um Pai Nosso com 5 Ave Marias, nos preparando para este momento, esperando os últimos que chegam e também aqueles que já estão nos assistindo através do Facebook da Paróquia Santo Antônio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São Miguel Arcanjo, mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos aqui presentes, vocês que nos assistem através do Facebook da Paróquia Santo Antônio, para essa nossa primeira formação de muitas, se Deus quiser. Sempre uma vez por mês a gente vai estar aqui reunidos, né, para discutir um pouquinho sobre a doutrina da igreja. Importante desde já lembrar que a nossa igreja, ela tem 2000 anos, então não dá para a gente numa formação falar de 2000 anos, nem 2, nem 3 e assim por diante, né? Então é muita coisa, para uma vida toda não seria possível. Então a gente, claro, vai estar tocando em alguns assuntos. Eu separei hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre a Bíblia e a igreja. Depois eu falo e aí vocês podem fazer as perguntas pertinentes a este assunto, se tiverem perguntas. E depois, no terceiro momento, perguntas gerais, porque às vezes você veio para cá com alguma dúvida. Não tem problema nenhum. Então, no terceiro momento, você vai tirar a sua dúvida de qualquer assunto a respeito da igreja, tá certo? Então, eu vou falando, se alguém depois tiver alguma pergunta, no meio da minha fala, pode interromper para falar, ou no final, fala sobre o assunto, depois, no terceiro momento, a gente tira uma dúvida mais geral, tá bom? Então, vamos ficar todos em pé, e nós vamos invocar a Santíssima Trindade. Como é formação, a música não expressa exatamente o sinal da cruz, mas a gente vai cantar o sinal da cruz e depois eu vou ensinar para vocês já o sinal da cruz de forma correta, tá certo? Cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mais uma vez, boas-vindas, boa noite a todos que acabaram de chegar também, sejam muito bem-vindos. Quem acaba de chegar também através do Facebook, Deus abençoe para essa nossa primeira formação sobre a doutrina da Igreja Católica. E como estamos em setembro e ao mês da Bíblia, vamos cantar uma música, todo mundo conhece o refrão, toda a Bíblia é comunicação. Vamos lá?
Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vamos lá, só vocês, toda a Bíblia. Toda a Bíblia É feliz e tem Deus no coração. E também, para encerrar esse momento inicial de oração, nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela esteja intercedendo por cada um de nós, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho, mas acima de tudo pela nossa mente, que Nossa Senhora possa ajudar a abrir a nossa mente para compreender mais as verdades da igreja, as verdades de Jesus. Cantemos Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe. vamos lá, de braço lá em Jesus. cima, só vocês, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Amém. Agora então vamos aprender a fazer o sinal da cruz corretamente, para começar bem a nossa formação. Alguns já sabem, porque já perguntaram para mim, outros, talvez não saibam ou faziam, do seu jeito. Então, acompanha a minha mão igual professor, acompanha a minha mão direita aqui, tá certo? Em nome do Pai, e do Filho na barriga, e do Filho, e do Espírito Santo. Calma essa mão aqui, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá de novo? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora pode sentar. Isso. Então, lembrando que o sinal da cruz não tem beijinho na boca, para os nossos amigos. Não tem aquela saudação também, que tem uns que terminam com o beijinho e dá um tchau, também não tem, tá certo? Tem uns que ainda dão uma baixadinha, também não tem, tá certo? É muito simples. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ok? Tranquilo para vocês? Então tá bom. Então, como eu dizia lá no início, nós temos 2000 anos de igreja, e não tem como explicar isso em 1 hora, 1h30, não tem como explicar isso nem em 100 anos, tá certo? Porque é muita coisa, é muito assunto para nós. Então, eu preparei aqui algumas coisas para a gente falar, e conforme a gente vai falando, se tiver dúvidas, vocês vão perguntando para nós, perguntando para mim, e eu vou tentando responder para vocês, tá certo? Então, o que eu trouxe para nós aqui hoje começar a falar? Nós, enquanto Igreja Católica Apostólica Romana, nós nos baseamos em 3 pilares para a nossa fé. Há 3 coisas que devem sustentar a nossa fé. A primeira, que todo mundo sabe, que não é a mais importante, mas a mais comum, A mais comum é a Sagrada Escritura. Então, nós nos baseamos também pela Sagrada Escritura.
A nossa fé é norteada também pela Sagrada Escritura. Além da Sagrada Escritura, existem outras duas realidades que a nossa fé deve ser conduzida. Uma que chama tradição da igreja e outra que chama magistério da igreja. São três coisas que a nossa fé, enquanto igreja católica, é sustentada. Perceba que eu estou falando que são três pilares dentro da igreja. Não são maiores do que a igreja. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando eu falo da Bíblia, quando eu falo da Sagrada Escritura, ela está dentro da igreja. Ela não é mais do que a igreja e ela não é maior do que a igreja. A igreja é maior do que tudo, tá certo? Bom, a Sagrada Escritura, a Bíblia, acho que todo mundo entende, né? Que são os livros inspirados por Deus. Deus, ele se revelava, ou seja, o que significa se revelar? Deus, ele confia o seu conhecimento, a sua sabedoria a algumas pessoas. Ele se revelou lá no Antigo Testamento, para Abraão, para Jacó, né, para Davi, para Moisés. Ele se revela, né, e ele conta, né, os seus segredos, ele conta o que ele quer fazer com o povo de Deus. Então, né, isso significa lá o Antigo Testamento, Deus que está falando lá nos primeiros 46 livros do Antigo Testamento. Deus também, ele inspira as pessoas. O que significa? O que é a inspiração? Deus, ele dá esse entendimento a uma pessoa, ele inspira a pessoa a escrever algo sagrado. E é claro que a pessoa que é influenciada pela sua cultura, pelo seu tempo, inspirada por Deus, ela vai lá e escreve também um livro da Sagrada Escritura. Então a Sagrada Escritura, ela é feita da revelação. Deus se revela às suas pessoas que ele quer, né, e Deus inspira as pessoas a escrever os livros sagrados. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque os livros da Bíblia não foram simplesmente escritos. Alguém acordou inspirado, foi lá e não. Deus inspirou aquela pessoa a escrever todos os livros que nós temos. Então a Bíblia é feita, a palavra Bíblia vem do latim, biblios significa livros, né? Por isso, né, a gente chama de Bíblia, que são vários livros, mas o nome mais correto, a gente deveria chamar isso aqui de Sagrada Escritura. Então a Bíblia todo mundo tem, todo mundo conhece, né? Não vou dar uma formação específica sobre a Bíblia, só para dizer que a gente se baseia sobre ela. A Bíblia hoje, ela é escrita mais ou menos em 1.300 idiomas. É o livro mais escrito em mais idiomas. Nem outro livro, nenhum outro autor escreve um livro com tantos idiomas. Mais de 1.300 idiomas a Bíblia é escrita. É o livro mais vendido no mundo, porém, com certeza deve ser um dos menos lidos. É o mais vendido, mas ao mesmo tempo é um dos menos lidos. Quando a gente fala lá do Antigo Testamento, os primeiros escritos do Antigo Testamento, eles têm mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Os primeiros livros que foram escritos. Mas as histórias que estão lá, principalmente no livro do Gênesis, tem mais ou menos 1.800 anos, né? Mais ou menos. Começaram a ser escritos 1.500 anos antes de Cristo. O Novo Testamento, por sua vez, ele tem ali no máximo 100 anos, né? Desde que a gente pega os primeiros escritos até Apocalipse, que São João morreu por volta com 80 anos de idade, no ano 100, né, depois de Cristo. Então o Novo Testamento tem no máximo 100 anos, né, para dizer que a Bíblia, né, considerando o Antigo e o Novo Testamento, são quase aí 2.000 anos de história de Sagrada Escritura. Então essa é a Bíblia. Mas nós temos a tradição da igreja. Nós nos servimos da Bíblia, mas nós nos servimos da tradição. Quem assim desconfia o que pode ser a tradição da igreja? Sem olhar aí no Google, na internet. O que é a tradição da igreja? O que vocês acham? Desconfiam? Tem medo de errar, não tem importância. Não está filmando não, pode ficar tranquilo. Ninguém vai escutar vocês.
O que seria a tradição? Hã? Sim, deixa de ser a doutrina, exatamente. Mas além disso, por exemplo, não existe a tradição gaúcha, que é passada de pai para filho. A tradição da igreja é a mesma coisa, né? Ela é passada, ou seja, lá dos apóstolos, que começou com Jesus, que passaram para os primeiros bispos, que foram passando para os outros bispos, que depois vieram os padres, os diáconos, né? E depois os religiosos. Essa é a tradição da igreja, um que vai passando para o outro. O que mantém aqui a tradição gaúcha? É o pai que passa para o filho, senão não haveria tradição. O que mantém, né, a tradição da igreja? Porque antes a Bíblia ela não foi lá, Jesus fez um milagre, espera aí, eu vou anotar. Não era assim, né? Um contava para o outro, um foi contando para o outro, isso é tradição. Moisés atravessou o mar vermelho. Não pegaram uma caneta, espera aí Moisés, espera um pouquinho aí no meio do mar, vou anotar. Não, né? Ou seja, eles contaram a notícia, isso é tradição. A igreja vive também da tradição, ou seja, um que passa para o outro, né? É aquilo que se conserva, é aquilo que se mantém. Então a igreja lá no início, né, desde Jesus, quando ela foi fundada no alto da cruz, né, quando Jesus morre na cruz e funda a igreja, ali começa também, né, a tradição da igreja, ou seja, tudo aquilo que é contado pelos apóstolos, tudo aquilo que é contado pelos bispos, pelos papas e assim por diante, é a nossa tradição pelos santos, né, da nossa igreja. Ficou mais ou menos claro o que é a tradição? Um que passa para o outro, assim, uma forma mais simples. E nós temos também o magistério. O que é o magistério? Então nós temos a Bíblia, que nos conduz, nós temos a tradição e nós temos o magistério, que é um dos pilares da igreja. Quem pode me dizer o que é o magistério da igreja? Tem a ver com aula, tem a ver, muito a ver. Quem é professor sabe. O que é magistrar? O que é o magistério? A palavra magistério vem do latim ou do grego? Hã? Sim, isso, mas magistério significa ensinar. Aquele que ensina, né? O professor é o magistrado, ou seja, vou fazer magistério para quê? Para ensinar as crianças a ler e a escrever, e assim por diante. Então a igreja ela vive também do magistério, ou seja, o ensinamento, né? O Papa ensina, o Bispo ensina, né? Os documentos da igreja ensina. Quantos documentos existem na igreja? O Papa todo ano lança um documento, todo ano lança um ano com um tema e assim por diante. Não é o ano de São José? Não teve o ano de São José? Não estamos no ano de São José? Então, sempre lança-se um documento sobre um assunto da igreja. Isso é magistério. A igreja está nos ensinando. Mas também, quando nós vamos ler a Bíblia, vamos ler a Sagrada Escritura e vamos interpretar ela, isso é um ensinamento, né? Quando você aprende, lá na Bíblia está dizendo isso, né? Quando o bispo fala, quando o Papa fala, o padre fala, isso é um magistério, isso é um ensinamento. Então nós temos a Bíblia, nós temos uma tradição e nós temos um magistério. Ficou tranquilo para vocês? Ficou claro esses três? Então a igreja, ela tem esses três pilares, eles estão dentro da igreja. Para eles entenderem a força dessa igreja, você que tem a Bíblia aí, a Sagrada Escritura, você pode pegar lá em 1 Timóteo, é Novo Testamento, tá? Para você não ter perigo de errar. Bem lá no final da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 3. Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Tá certo? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Quem achou? Já achou? Esses livros são mais difíceis de achar, né? Se fosse Mateus, Marcos. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para eles entenderem o que é a igreja. Pensa, né? Um livro que foi escrito ali por volta do ano 50 depois de Cristo, falando da igreja.
capítulo 3. 1 Timóteo 1, capítulo 3, versículo 15. Acharam? Tá certo. Diz assim, vou ler aqui pela minha Bíblia, pode ser que mude alguma palavra, tá? Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aí eu pergunto para vocês, de que igreja Timóteo está falando? Só existia uma. Então a matemática é muito simples, né? Ele está chamando a casa, está chamando a igreja, primeiramente, de casa de Deus. Então isso aqui não é um lugar qualquer. Isso aqui é um ambiente sagrado. Isso aqui é um lugar diferente. Então a igreja é a casa de Deus, Deus vivo, ou seja, Deus está aqui vivo, não é um faz de conta, não é um achar que está, não, Ele está aqui, por isso que a nossa igreja tem um sacrário, Deus está vivo, e esta igreja, ela é o quê? Coluna e fundamento da verdade. O que é a coluna no ser humano? É aquilo que mantém a gente de pé. Um ser humano sem coluna, ele não para em pé. A igreja é coluna, é aquilo que nos mantém em pé. E ela é o quê? O fundamento da verdade. Quem é que nos dá a verdade? A igreja. É por isso que eu me pauto pela igreja. A igreja é coluna, é aquilo que me mantém em pé, e a igreja é fundamento da verdade. Por que estou dizendo tudo isso? Porque nós temos então que nos pautar pela igreja. A igreja está dizendo para mim, creia na Bíblia. A igreja está dizendo para mim, creia na tradição. A igreja está dizendo para mim, creia no magistério. É a igreja que está dizendo para mim, porque ela é a coluna e o sustentáculo da verdade. Não é uma opção que eu faço, agora eu vou crer em alguma, não. Aqui já está dizendo, é para a gente crer na igreja, porque ela é quem me sustenta, é ela quem me conduz. Falando um pouquinho da Bíblia, a gente usa um outro termo, a gente usa muito a palavra que não é correta, não é totalmente errada, mas ela não é a correta. A gente usa, quando fala da Sagrada Escritura, a gente usa o termo palavra de Deus. Por que não é correto chamar a Bíblia, né? Achar que a Bíblia, só a Bíblia é palavra de Deus. Me dá um exemplo de palavra de Deus, todo mundo vai lá e pega a Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela não é o livro, a Bíblia. A palavra de Deus, para nós católicos, ela é uma pessoa. Quem é a palavra de Deus? É Jesus. Porque Deus, ele se encarnou. Deus começou a falar, a conviver. Então a palavra de Deus é Jesus. É a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, ela está onde? Ela está na oração, ela está na Santa Missa, ela está no terço, ela está na ladainha. Aonde mais? Ela está lá nas exéquias, que eu faço, uma pessoa que partiu. Ela está na procissão de Corpus Christi. Ela está quando eu estou reunido com as pessoas falando de Deus. Isto é palavra de Deus. Palavra de Deus é tudo que se diz respeito à igreja. Tá bom? Então a palavra de Deus não é só a Bíblia. A Bíblia também é palavra de Deus, mas a tradição é palavra de Deus, os documentos da igreja é palavra de Deus, e a Bíblia também é palavra de Deus, certo? Alguma dúvida até agora? Já está dando sede para mim, já estou falando bastante. O que é mais palavra de Deus? Os hinos da igreja são palavras de Deus, né? Tudo que nós aprendemos na liturgia e assim por diante. Tranquilo? Na igreja, percebem que existe uma unidade. Qualquer oração que vocês orem na igreja, ela é sempre uma oração que começa com Deus, por meio de Jesus e na unidade do Espírito Santo. Podem pegar qualquer oração, se alguém tiver a liturgia diária aí, pega a primeira oração da missa, ela sempre vai dizer assim, ó Deus, ou Senhor Deus, começa assim, né? Fala alguma coisa, né? Por intermédio, por intercessão do seu Filho Jesus Cristo,
na unidade do Espírito Santo. Ou seja, nós nos dirigimos na igreja sempre a Deus, para que o seu Filho Jesus Cristo interceda por nós, mas a gente só vai conseguir fazer isso se o Espírito Santo agir em nós. O Espírito Santo é aquele que nos dá a unidade, né? A igreja só é igreja, nós só conseguimos ser igreja por causa da ação do Espírito Santo, ou seja, da presença de Deus. Porque já pensou, nós aqui somos tão diferentes, de tantas histórias, né? Cada um veio de um jeito, de uma família, cada um veio de um lugar, eu vim de outro estado. Se não é o Espírito Santo que provoca essa unidade, o Espírito Santo está aqui. Se a gente consegue estar aqui hoje, conversando, vocês prestando atenção no que eu estou falando, é o Espírito Santo que está agindo. Mas o que eu estou querendo dizer? Que na igreja, tudo é feito com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tudo na igreja. Por isso que tudo na igreja, tudo se começa com o sinal da cruz. Tudo. Só existe, né, um sacramento que o padre começa e não começa com o sinal da cruz. Todo mundo aqui já foi batizado, eu acho, ou já foi, alguém aqui já teve o privilégio de ser padrinho ou madrinha. Se vocês não perceberam, agora percebam. Quando o padre começa o batizado, ele não começa fazendo o sinal da cruz. É o único momento na igreja que o padre não começa com o sinal da cruz. Vocês sabem por quê? Menos os coordenadores da pastoral do batismo, que eu acho que sabe, vocês não precisam responder, mas os outros. Só no batizado o padre não começa. Ele começa dizendo no batizado assim, mãe, o pai, ou padrinho, madrinha, fala o nome da criança. É sempre assim, né? E a mãe vai dizer o nome completo da criança. Sempre dessa maneira. Mas ele não começa, vamos lá então começar o batismo em nome do Pai. Não, não é assim. Por quê? Porque aquela criança, obrigado de Lourdes, porque aquela criança que vai ser batizada, ela não é ainda cristã, ela não é católica e ela não é filha de Deus. Então nós não podemos começar com o sinal da cruz, porque aquelas crianças que estão ali não vão poder fazer o sinal da cruz. Ah, mas a mãe pega lá a mãozinha e faz. Pode fazer, mas ela ainda, né, ela não é filha de Deus. Antes de receber o batismo, ela ainda não é cristã, não é católica. Por isso que a gente não começa o batizado com o sinal da cruz, porque tem pessoas ali que ainda não são católicas. Sabiam disso? Não sabiam? Então, quando forem ao batizado, se o padre começar com o sinal da cruz, ele está errado. Tá certo? Não se deve começar com o sinal da cruz. Alguma pergunta sobre isso que eu falei? Alguma dúvida? Não precisa ter vergonha, gente. Pode perguntar. Não? Tá, então vou continuar. Vocês vão pensando na pergunta. A igreja, o que acontece? Ela sempre, né, de épocas, ou de séculos, ou entre, né, o passar das décadas, ela se reúne com o Papa e com os bispos, e nós chamamos isso de concílio, né? Essa reunião do Papa com os bispos. O último concílio que teve foi em 1900, terminou em 1965, começou em 1962. Raramente se convoca um concílio, porque quando isso se faz, a igreja precisa sempre tomar umas decisões, né? E por que eu estou falando isso? Porque foi lá no primeiro concílio, Jânia, faltou o nome agora correto. Lá no primeiro concílio, já por volta do ano 100 na igreja, ali já se falava, os bispos já falavam, né, os primeiros livros inspirados por Deus, né, os primeiros livros. Mudou-se pouca coisa. A igreja demorou entre a ressurreição de Jesus, mais ou menos 400 anos, para definir quais eram, né, os livros da Sagrada Escritura. Notem o que eu falei, a igreja demorou da ressurreição de Jesus mais ou menos 400 anos
para então definir, esses livros são os livros da Sagrada Escritura. No entanto, foi só num concílio, numa reunião de papa com os bispos, no ano de 1545, chamado Concílio de Trento, que a igreja ela bateu o martelo. Esses livros são inspirados por Deus. Esses livros são os livros da Sagrada Escritura. A igreja definiu quais eram os livros. Por que estou dizendo isso? Mostrando para vocês a força dessa igreja, que nós não fazemos nada sem igreja. A Bíblia, tem a sua importância, e aí, quando surge o protestantismo, quando surge a primeira igreja protestante no mundo, em 1517, com Martinho Lutero, que era um padre que se rebelou contra a igreja, em 1517, que fez a reforma protestante, como é dito nos livros de história, mas o nome correto é revolta protestante, que se revoltou contra a igreja, não sozinho, mas ele era o grande líder. Martinho Lutero, inclusive, ele amava Nossa Senhora, ele escrevia sobre Nossa Senhora, mas a pressão em cima dele foi tão grande que ele também abandonou a Santíssima Virgem Maria. Por que estou dizendo isso? Porque em 1517, Martinho Lutero, quando ele funda o protestantismo, ele decidiu, nós vamos pegar a tradição, tudo aquilo que os apóstolos, que os primeiros santos, mártires e os bispos, tudo que eles falaram, transmitiram, isso a gente pega e joga fora. Todo o ensinamento da igreja, eu estou falando de 15 séculos, gente. Estou falando de 1517. Pegou 15 séculos, 1500 anos de tradição, joga fora. 1500 anos de magistério, de ensinamento, joga fora. Vamos ficar só com a Bíblia. Só a Bíblia me interessa. Aí tem aquela máxima de Martinho Lutero, que em latim eles dizem, sola fide, sola escritura. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Os protestantes falam muito isso. Sola fide, sola escritura. Significa só fé e só Bíblia. Para a salvação de uma pessoa, eles dizem, basta apenas a pessoa ter fé e Bíblia. É por isso que no mundo protestante eles são viciados em Bíblia. Por isso que eles decoram versículo bíblico. Por isso que eles vão dizer para você assim, mas na onde que está na Bíblia? Porque Martinho Lutero, lá em 1517, jogou tudo fora. Porque assim, vamos pegar um exemplo. Eles perguntam para vocês assim, aonde está na Bíblia que tem batismo de criança? Tem. Tem na Bíblia, com certeza. Porque quando chega lá os apóstolos e dizem assim, São Pedro, São Paulo chegou e batizou uma família. O que vocês supõem? Conhecendo uma cultura judaica, que eles tinham 5, 10 filhos. Batizar uma família, supõe-se que foi batizado crianças. Então está lá, de forma indireta. Mas enfim, ele pegou, por isso que eles dizem para você assim, porque, da onde que está na Bíblia? Mas, para nós católicos, como a igreja, ela nasce antes da Bíblia, a igreja que nascia lá com Jesus, ela já batizava antes da Bíblia. Então não tem como estar na Bíblia, olha Jesus, ou os apóstolos batizaram aquele recém-nascido. Não existe, e nem precisa estar para nós católicos. É importante nós católicos entender que as nossas respostas não podem estar todas na Bíblia. Algumas estão, mas nem todas. Quando eu digo que o batismo de criança não precisa estar na Bíblia, porque a igreja nasceu antes da Bíblia e ela já batizava as crianças. Isso é muito... Quando você aceita a pergunta de um protestante, é perigoso. Quando ele diz para você assim, aonde que está na Bíblia? Você fala, peraí, para mim não precisa estar tudo na Bíblia, vamos devagar. Batismo de criança não precisa estar na Bíblia. A questão é, por que eu preciso? Aí é que está. Por que eu batizo uma criança? E a igreja batiza uma criança. Ela batiza uma criança porque a criança precisa se tornar filha de Deus. Gente, perceba uma incoerência. Perceba uma incoerência. Se você... Deus me livre que isso não aconteça. Se você virasse evangélico hoje, você ia ter que se batizar, mais cedo ou mais tarde. Por quê?
Porque o batismo, para eles, é o único meio de você ser salvo, ok? Não tem jeito de ser salvo. Aí eu pergunto, o que faz com as pessoas da igreja deles que não são batizadas? Uma criança que está lá não é batizada. Olha a incoerência. Uma criança, um adolescente que se morre lá sem ser batizado e está na igreja deles. Se não pode ir para o céu para eles, se não for batizado na igreja deles, o que se faz com uma criança que está lá? Isso é incoerência. Como que eu estou pregando uma coisa e ao mesmo tempo eu estou matando outra? É estranho. Tá, abri um parênteses aqui para falar da força da igreja. A igreja batiza. Não precisa estar na Bíblia, embora esteja, mas a igreja batiza. Mas, o que acontece? Eles não acreditam, né, na autoridade da igreja, que começou com Jesus e os apóstolos. Mas, eles acreditam na Bíblia. Eles jogam a tradição fora, eles jogam o magistério fora e acreditam na Bíblia. Isso é um problema, por quê? Porque ao acreditar na Bíblia, eu estou acreditando na igreja. Porque assim, como é que eu vou dizer assim, olha, eu tenho esse livro aqui, quem me deu? Quem me deu esse livro? Foi a igreja. Não foi outra igreja, não foi a igreja que eu fundei. Quem me deu esse livro foi a igreja católica, que demorou quase 3 séculos para definir quais eram os livros, que depois lá em 1545 disse, aqui esses são os livros sagrados. Quem definiu? A autoridade da igreja. Né? O padre Paulo Ricardo sempre diz isso, a Bíblia não caiu do céu com zíper, a minha nem tem, mas ela não caiu do céu. Quem deu essa Bíblia para vocês? A igreja. Isso é autoridade. E como que eu creio nessa Bíblia, que quem me deu foi a igreja, e eu não creio em tudo aquilo que a igreja diz que eu devo fazer, por exemplo, batizar crianças. Como é que eu creio nisso aqui e não creio nas outras coisas? É incoerente, é algo que nós temos que pensar e raciocinar. Quando a igreja se reúne e ela define, a igreja tem autoridade. Por quê? Porque um dia Jesus disse para Pedro, Mateus capítulo 16, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Pedro, primeiro papa, primeira autoridade. A igreja, ela vive de sucessão. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, e assim vai, até chegar em Francisco. A igreja sempre teve uma autoridade terrena. E ele disse para Pedro, tudo que ligares, nós chamamos isso na igreja de poder das chaves. Por isso que São Pedro está sempre com uma chave na mão, né? É o poder da chave. O Papa tem o poder da chave. Tudo que ligares será ligado, tudo que desligares será desligado. Quando a igreja diz, olha, precisa fazer, né, tem que ser dessa maneira, tem que batizar quando é criança, a igreja está ligando. Quando uma pessoa vai se confessar e o padre perdoa aquela pessoa, ou seja, tudo que ligares, está ligado no céu, perdoou. Vai lá confessar, o padre não perdoou, fechou, está desligado, não tem como. Isso é autoridade, isso é força da igreja. Por isso a gente não pode menosprezar e achar que tudo está aqui. E aí a gente entende por que existem hoje mais de 100 mil títulos de igrejas diferentes. Porque o importante é eu seguir isso aqui na cabeça dos outros. Mas não é verdade. Não é assim que as coisas funcionam. Certo? Então, a Bíblia, ela foi, né, demorou aí cerca de 3 séculos, e a igreja decidiu quais eram os livros inspirados por Deus. Martinho Lutero, que rompeu com a tradição, com o magistério, né? Algo muito bonito que aconteceu, talvez vocês não saibam, a Bíblia, o Antigo Testamento, Sagrada Escritura, o original dele é escrito em hebraico, primeira língua escrita do Antigo Testamento é hebraico, e um dialeto do hebraico chamado aramaico. O que é um dialeto? Para vocês entenderem. Dialeto existe a língua portuguesa e existe o gauchês aqui, que às vezes vocês falam coisas e eu não entendo. Esse seria o dialeto, entendeu? O aramaico é quase isso, é o hebraico, né? Só que com palavras que têm o seu significado, outras palavras que significam a mesma coisa. E o Novo Testamento, ele é grego, original. Então, quando a gente vai lá estudar para ser padre, a gente estuda lá o hebraico, estuda o grego, né, para saber a Sagrada Escritura. Estou dizendo isso por quê?
Porque existe um santo que a gente comemora em setembro, porque setembro é o mês da Bíblia, porque São Jerônimo, o dia dele é dia 30 de setembro. E São Jerônimo, o Papa Damaso, que é santo, São Damaso, ele pediu a Jerônimo, que na época não era santo ainda, que ele traduzisse a Bíblia do hebraico e do grego para as pessoas, para os padres principalmente, bispos, para facilitar a leitura, porque é muito difícil entender hebraico, é mais fácil entender grego do que hebraico. Ele pediu, mas para traduzir no quê? Em latim, que era a língua da igreja. Todos os papas, bispos e padres, até 1965, tinham que saber latim, porque a Bíblia era em latim. E ele pediu para São Jerônimo traduzir em latim, ele demorou 6 anos. São Jerônimo foi lá para Belém, do lado da gruta onde nasceu Jesus. Em 6 anos ele traduziu, escreveu a Bíblia toda em latim. Por que estou dizendo isso? Porque teve o Concílio Vaticano na igreja, Concílio Vaticano II, começou em 62, foi até 65, né? E ali houve uma grande mudança na igreja, né? Já existia, mas, né, se popularizou, vamos assim dizer, as Bíblias começaram a ser escritas na língua de cada país, né? Por isso que nós temos a língua, né, a Bíblia em português. Mas quando o Papa e os bispos se reuniram em 1965, eles também mudaram muita coisa. Há muita coisa que houve lá nesse concílio, que demorou quase 4 anos, muitas mudanças, que nós agradecemos até hoje. Por exemplo, até 1965, o padre celebrava a missa de costa para vocês. Por quê? Porque você tinha, uma das coisas era, bom, quem que é santo? O Papa, os bispos e os padres. O povo de Deus não. Então, vou ficar de costas para vocês aqui. Tinha uma cruz, a gente chama isso de verso domini, né? Voltado para o Senhor, em latim. Então, o padre celebrava de costa. E o povo ficava fazendo o quê? As beatas rezando o terço. Daí que vem essa tradição do povo ir para a igreja rezar o terço. E aí, o que fazia para o povo entender que estava no momento principal da missa, que era a hora da consagração, que o padre ficava de costas, levantava a hóstia, o cálice, batia o sino. As velhinhas largavam o terço, opa, agora é hora de prestar atenção, entendeu? O sino nada mais é do que para as pessoas prestarem atenção. Com o Concílio Vaticano II, em 1965, isso mudou. O padre agora virou de frente para as pessoas e começou a celebrar na língua de cada país. Né? Isso a gente deve, né, ao concílio, né? Isso deve à igreja, à autoridade da igreja, à participação do povo, né? E também lá com o Concílio Vaticano II a gente aprendeu que todo mundo pode ser santo. Tinha essa ideia, não, santidade é para papa, bispo e padre e religioso. Não, todas as pessoas podem ser santas. Tanto está aqui, ó, Beato Carla Cutis, um jovem, um leigo, que é santo, que já está no céu. Tá certo? Só para terminar essa minha parte então, e abrir aí para perguntas, se vocês tiverem, em Atos, peguem lá, Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 1. Aqui é a conversão de Paulo, que antes chamava Saulo. E quando Deus chama ele se torna Paulo. O nome Paulo significa pouco, pequeno. Saulo era um homem soberbo, orgulhoso, né? Que se achava muito. Aí conheceu Jesus. Jesus, não, seu nome agora vai ser Paulo, porque perto de mim você é pequeno, você é pouco. Então em Atos capítulo 9 diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, foi pedir-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém presos os que lá se encontrassem, pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Estando ele em viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta
eu sou Jesus a quem persegue. Esse texto está dentro do início da igreja. Saulo começa a perseguir os cristãos, que passado mais algum tempo começaram a ser chamados de católicos. Começou a perseguir e a matar os cristãos, porque até então existia só a religião dos judeus. Para eles, judeus, os cristãos que seguiam Jesus, era uma seita diabólica, então vão matar esse povo, né? E Saulo era um, foi pedir carta lá para o governador para matar os cristãos. No meio do caminho aparece Jesus e diz o que para ele? Ele foi matar os cristãos, mas olha o que Jesus disse para ele: por que me persegues? Aí Paulo diz: mas quem és tu? Ah, eu sou o Senhor, eu sou Jesus. Ou seja, Paulo foi matar os cristãos no início da igreja. Jesus aparece para ele dizendo: você está me perseguindo. Quando você persegue um cristão católico, você persegue o próprio Cristo. É isso que a Sagrada Escritura está querendo dizer para nós. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Perseguir a igreja católica é perseguir o próprio Senhor. Isso é muito sério, gente. Quando eu falo mal, eu católico, falo mal das normas e leis da igreja de 2000 anos que me acham no direito, ah, mas a igreja está errada. Quando eu digo, eu estou perseguindo o próprio Cristo. Ah, mas eu não concordo com isso da igreja. Estou perseguindo o próprio Cristo. Saulo, por que você está me perseguindo? Mas Saulo estava perseguindo os cristãos, ele ia matar. Ele não estava atrás de Jesus. Jesus já tinha subido ao céu e ele escuta a voz que veio do céu e falou: eu sou Jesus que você está perseguindo. Ou seja, Jesus, ele interrompe. Jesus, ele fica triste. Jesus, ele não aceita que um cristão católico seja perseguido, porque fazer isso é perseguir a sua igreja. Porque você me persegue. Ok? Cadê o copo? Está aqui. Falei bastante. Já são 8h20. Dúvidas do que eu falei? Bíblia, igreja. E eu respondo. Todas as Bíblias têm o mesmo livro? É isso? Não. As Bíblias evangélicas, elas não têm. 1ª, 2ª Macabeus, Esther, me faltou outro. Por quê? Porque eu falei que o Antigo Testamento ele é escrito em hebraico e em aramaico. Os evangélicos não aceitam o aramaico. Eles dizem que não é a língua inspirada por Deus. Então eles tiraram esses quatro livros. Por isso que na Bíblia, acho que é 42 livros que tem no Antigo Testamento deles. Então eles não aceitam, né? E no Novo Testamento é igual. Todos evangélicos são iguais a nós. Só no Antigo que tem 4, me fala a memória, 4 livros a menos. Mas por causa disso, eles não aceitam o idioma aramaico, qual foi escrito esses livros. É porque esse ano nosso é 46 com 27 menos 4, é isso? Isso é matemática, mas é isso. Mas depois eu posso olhar certinho para vocês. Mas o motivo é por causa da língua aramaica. Jesus falava em aramaico também. Naquele filme A Paixão de Cristo, tem muitas palavras em que Jesus falava em aramaico. Mais uma pergunta? Ah, tá. Dá a impressão assim que Deus rejeitou, né? Não, claro. Todos nós nos tornamos filhos de Deus por causa do batismo. A criança é uma criatura amada, desejada. Ninguém veio ao mundo sem a permissão de Deus, né? Jeremias, me faltou o capítulo, diz assim: antes que nascesse eu já te conhecia, eu já te tecia, né?
nas minhas entranhas. Então toda pessoa é desejada por Deus, mas é por causa da igreja que ela se torna filha de Deus. Entendeu? É aí que está, é a força da igreja que faz aquela criança ser filha de Deus e ela poderá ser salva. Ela não é rejeitada por Deus, mas ela é uma criatura amada, mas ainda não filha, que é diferente, né? Como é que é? O batismo faz parte da tradição da igreja. Antes da Bíblia ficar pronta, existia a tradição de se batizar. Exatamente. Entendeu? A cultura, vamos dizer, não é a palavra correta, mas é a tradição de se batizar antes que o Novo Testamento fosse fechado. A igreja já batizava. Entendeu? Que a igreja ela nasce na cruz de Cristo. Importante nós entendermos isso. Ela é popularizada em Pentecostes. Quando, né, os apóstolos, Maria, os discípulos se reuniram em Pentecostes, em Jerusalém, né, que veio o Espírito Santo sobre a igreja se tornou conhecida. Todo mundo percebeu aquele povo ali, aquela igreja que nascia, né, os cristãos. Mas ela nasce na cruz de Cristo, né? Ela nasce do lado de Cristo, onde jorra sangue e água. O sangue significa a Eucaristia, o corpo de Cristo. E a água significa o batismo, que são os dois primeiros sacramentos da igreja. A igreja, ela começou com a Eucaristia e com o batismo. Depois, com o passar dos anos, que vieram os outros sacramentos. Um exemplo para vocês, uma coisa boa que mudou. A penitência antes era assim. Se reunia aquele povo, todo mundo fazia uma roda, começa a falar os pecados. Era assim, público. Aí o bispo ia lá e o padre perdoava todo mundo. Veja que coisa boa que a igreja mudou. Né? Agora é individual. Já pensou? Se continuasse assim, ninguém vinha confessar, né? No Antigo Testamento? Não, existe o ritual, mas assim, como é que eu vou te dizer? Porque esse ritual de batizar sempre existiu, mas não torna a pessoa filha de Deus. É diferente. É isso que eu estou querendo dizer. É só um ritual. Não torna a pessoa filha de Deus. O que torna a pessoa filha de Deus é o batismo. Abrindo um parênteses aqui, para ser batizado válido e tornar a pessoa filha de Deus, tem que ter água e ela tem que ser batizada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qualquer leigo batizado pode batizar uma pessoa, em perigo de morte principalmente, né? Então eu vou lá, tem uma criança morrendo na batizada, eu jogo água nela e digo, eu te batizo em nome do, se eu for batizado, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entendeu? Isso torna uma pessoa filha de Deus, diferente de outros batizados, que não tornam uma pessoa filha de Deus. Essa é a diferença de um ritual. Tá. Tá, deixa eu explicar então. Existe esse costume de batizar em casa. É válido? Depende. Eu tenho que saber como foi feito. A pessoa pegou a água e batizou, e quem fez era católico, fez a fórmula. Só que isso não se deve fazer, é diferente. Entendeu? Porque o batismo tem que ser algo público. Porque quem me garante que aquela criança foi batizada validamente? Outro problema, se é válido aquele batismo em casa, a criança que foi batizada na igreja, aquele batismo é inválido. Não existe dois batismos. Nasceu, a minha mãe tem um costume. Vamos batizar? Vamos, que bonitinho. Eu te batizo, jogou água. Ela veio para a igreja, é inválido. Mas mesmo que o padre não sabe, é inválido. Valeu o primeiro. Se é a pessoa que fez, é católica, batizou com água, não fez o sinal da cruz. Por isso que não se deve batizar em casa. Mas depois do batismo, perda de tempo. Vem na igreja, vamos batizar amanhã. Não, perda de tempo, não vai acontecer nada. Isso vale para uma pessoa que é católica e vai para outra igreja e batiza. Ela não foi batizada, só na cabeça dela, não existe. Entendeu? Não existe dois batismos. Inclusive se uma pessoa é batizada em casa, só para você ter uma ideia.
Tá, não, eu entendi. Eu entendo o contexto. Tá, não. Sim. O que não pode é assim, não existia padre, você foi batizado em casa, tá, beleza. Mas o padre chegou, vamos batizar? Não, já foi batizado, tem que avisar o padre que foi batizado para ele registrar, é diferente. O que eu estou querendo dizer é isso aqui, a pessoa nasceu hoje e agora vão batizar em casa e depois vão levar para a igreja. Isso não pode. Essa tradição, isso. Mas isso é falta de conhecimento da igreja. Eu não vou na igreja, não participo, eu vou fazer isso, né? Que não deve. É isso aí. Hã? Sim. Porque não conhece a tradição da igreja. Eu vou pegar essa aqui, porque disseram para mim que é assim. O Martinho Lutero disse que essas aqui que serve agora, esqueça o resto, né? Mas é isso. Mas eu entendi, Solange. Próxima pergunta. Igreja, Bíblia, algum sobre esse assunto? O que eu falei está claro para vocês? Deu para aprender mais um pouco? Tá. Então, beleza. Então, vamos fechar esse momento. E agora eu vou abrir para qualquer dúvida católica. Não precisa ser sobre esse assunto, porque vamos aproveitar aqui 15 minutos para a gente falar sobre qualquer dúvida católica que você tenha. Tá certo? Então, se você quiser, pode fazer a pergunta. Aí você fica em pé, tira a máscara que fica mais fácil para mim. É agora ou nunca, ou cálice para sempre. Fala, seu Roque. Certo. Aquela senhorinha que morreu hoje tinha 106, né? Ai, que beleza, né? Vai chegar nessa idade. Não. A Bíblia, quando ela fala da quantidade de anos de uma pessoa, de idade, ela está dizendo quanto mais idade uma pessoa tinha, mais próxima de Deus ela é. Essa que é a interpretação. Humanamente, ninguém pode viver 600 anos, né? Então, o contexto que está dizendo ele viveu 600 anos. Noé era muito próximo de Deus, muito íntimo de Deus. Quanto mais idade, mais proximidade de Deus. É isso. Não é que ele tinha 600 anos. Mas é nesse sentido, significa proximidade de Deus, né? Quanto mais idade, ele está querendo dizer, o autor está querendo dizer, Noé era muito próximo de Deus, por isso que ele viveu muito tempo, ou seja, ele viveu muito perto de Deus, é isso. Próxima pergunta. Qualquer dúvida, está livre. O tema é livre agora. Eu não entendi o começo. Sim. Então, eu esqueci de falar isso. A tradição era oral, se falava. Um passava para o outro. Até que começou as primeiras escritas. As penas, as tintas, entendeu? E também uma outra maneira de se passar, se vocês forem um dia, em Roma principalmente, na Itália, eles desenhavam nas paredes, era a maneira deles dizerem. Por exemplo, tem lá, no século I, foi escrito numa gruta lá de Roma, escrito
numa catatumba, eles enterravam, né, os primeiros cristãos, debaixo, assim, numas pedras, e uma das catatumbas está escrito, né, Maria, Mãe de Deus, século I, pensa, está escrito. Então, assim, eles escreviam o conhecimento deles, falavam e também escreviam e desenhavam, né, era a maneira de se passar, até chegar, depois começaram a escrever em couro de animal, né, foram encontrados escritos do Antigo Testamento de Isaías em couro de animal, de bois daquela época, né? Camelos, essas coisas. Eles usavam os couros de animais curtidos e escreviam. Ele lia, mas ali era o pergaminho. Ali na época de Jesus, sim, aí já tinha o pergaminho, que era um papel grosso, a tinta, né, que se escrevia, que normalmente eles pegavam, eles faziam de plantas as tintas, né, e escreviam. Imagina o trabalho, né? Mas só o Antigo Testamento que Jesus lia, não tinha o Novo ainda. A tradição passada de um para o outro. Próxima pergunta. Até 15 para as 9. Fala. Vou mostrar o povo aqui, peraí. Vou mostrar todo mundo aqui. O povo que está em casa pode assistir, ó. Aí, gente, que bonito, ó. Ó quanta gente você está perdendo. E aí? Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Tá, vamos por parte então. Aham. Mas não é. Eu sempre digo, o errado nem sempre é pecado. Entendeu? Sim. Mas é tranquilo, não se preocupe. Quase ninguém sabe. Então vamos lá então. Respondendo, vou virar aqui para mim. Respondendo a pergunta aqui da Veridiana, então, vamos aprender. Vai estar aparecendo aqui para ensinar, então. Então tá. O amém, a gente não fala amém depois do Pai Nosso. Por quê? Porque existe uma oração pós-Pai Nosso que complementa o Pai Nosso. Que é a oração que o padre faz, livrai-nos, Senhor, de todos os males, né? Aquela oração. Depois ele continua, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, né? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Essas duas orações, elas complementam o Pai Nosso. A diferença é que o Pai Nosso é todo mundo junto, e as outras duas orações é o próprio padre. Inclusive, existem lugares que o padre fala assim, todo mundo junto, oração da paz, Senhor Jesus Cristo. Não pode, a oração é do padre, né? Então, essas duas orações é o complemento do Pai Nosso, que termina no amém. Quando o padre termina a oração, Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leia os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, amém. Aí todo mundo diz amém, entendeu? Do Pai Nosso, eu digo amém lá, porque tem duas orações no meio. Isso, o padre complementa e todo mundo termina no amém. Individual não, na missa. Esse que eu estou falando é na missa. Quando eu rezo aqui, devemos terminar com amém, sem problema nenhum. Na missa não, entendeu? E quem terminou até hoje não é pecado, pode ficar tranquilo, tá bom? Qual que era a outra dúvida? A do por Cristo, também não tem, né? Na verdade não existe esse gesto, também não é pecado, né? Faz assim, põe no meu coração. Na verdade, não existe esse gesto na missa. Quando o padre diz por Cristo, com Cristo, em Cristo, você fica só esperando ali, entendeu? Você não precisa fazer assim e nem assim. Esse gesto ele não existe na liturgia, que aqui se tem o costume, entendeu? É um gesto que não existe. Tradição. Tradição, bem lembrado. A reverência, tá? A reverência, por exemplo, para chegar na igreja,
né, quando você chega na igreja, como o sacrário não está aqui, está ali, eu faço assim apenas lá na porta da igreja e faço o meu sinal da cruz, certo? Ou eu posso adentrar a igreja e vir até aqui à frente, fazer a minha reverência e o meu sinal da cruz, também não tem problema nenhum. Mas é claro que o costume das pessoas é entrar lá, né? O que não é necessário fazer, chegar ali e colocar um joelho no chão, não é, porque o sacrário não está aqui, eu faço quando eu coloco um joelho no chão, quando eu vou lá diante do sacrário, certo? E eu coloco 2 joelhos no chão quando Jesus está exposto aqui. Como eu já vi Jesus exposto, as pessoas vêm aqui e fazem assim, que é errado, ou colocam um joelho, também é errado. Quando Jesus está exposto, é os 2 joelhos no chão. Quando eu chego numa igreja, tem um sacrário lá, como era aqui antigamente, eu vou chegar lá na porta da igreja, eu vou colocar um joelho no chão. Não tem sacrário, eu faço reverência para o altar, a reverência é assim. Por isso que toda vez que eu passo diante do altar, eu devo fazer a reverência. Porque o centro da igreja não é o sacrário, o centro da igreja é o altar, tá certo? O que é mais importante na igreja é isso aqui. Isso aqui é sagrado. Isso aqui, quando se acaba, acontece alguma coisa, eu não posso usar ele como mesa. Vamos pegar o altar para colocar comida em cima. Tem gente que faz, isso não pode, né? Acaba a missa, enche de coisa em cima do altar, não pode, né? Então, o mais importante é o altar dentro de uma igreja. E a reverência assim. Como é que é? Na verdade, a toalha do altar ela deve ser sempre branca, ela deve ter sempre a toalha branca, né? Essa é a norma da igreja, não deve ter uma toalha de outra cor, né? Mas para dizer, ela está aqui, ela está coberta, para dizer, isso aqui não é uma mesa, né? É algo que a gente nem deve colocar a mão, entendeu? Como a cadeira do padre. Tem ministro da Eucaristia que vai celebrar a palavra e quer sentar ali, não pode, entendeu? Tem que sentar do lado, porque é próprio do padre. Ou se eu vou lá na Catedral São Pedro, tem a cadeira do bispo. Eu, padre, não posso sentar na cadeira do bispo, porque é do bispo, porque eu não sou bispo. E assim por diante. Entendeu? Pergunta? Pode falar. Tá. Isso que a Veridiana falou também. Isso é importante. É o momento. Lembra que eu falei lá que antigamente o pessoal, a zeinha ficava rezando o terço e batia o sino, todo mundo acordava? Então, naquele tempo todo mundo olhava. E hoje em dia mudou muito, né? As pessoas na hora da consagração se abaixam, né? Fecham o olho quando se ajoelham, né? Não. Na hora que o padre está realizando ali, que é o momento central da missa, que é a consagração, ou seja, ali diante de mim está Jesus, o corpo e o sangue de Jesus, eu tenho que olhar, porque milagre a gente olha, milagre a gente contempla. Toda missa é realizado um milagre. O pão se torna corpo de Cristo e o vinho se torna sangue de Cristo. Então o milagre tem que ser visto. É por isso que eu levanto, que é para vocês verem, tá certo? Também é para mim, mas aquele momento ali é um momento de adoração. No começo da igreja, o padre falava as palavras, né? Porque a consagração é naquele momento que o padre coloca as 2 mãos, né? Enviai o vosso Espírito Santo, a hora que ele tomar e todos e comer, aqueles 2 momentos, fazem um único momento. Então, aquele momento é o momento quando o padre levanta, isso não existia na igreja, né? Com os séculos que vieram, para as pessoas verem, o padre antes ele só falava, o padre se inclina e faz a oração. Depois, com o passar do tempo, a igreja começou então, né, a mudar, a levantar a hóstia e o vinho para o povo ver, o povo a adorar. Estou diante de Jesus, entendeu? É o momento de ser visto e não de abaixar a cabeça. Até é possível, algumas coisas a gente pode comentar, né? Senão a gente se alonga muito. A gente pode fazer uma missa explicada, né? Mas ela se alongaria. Claro que é interessante. Esse momento acho que eu já comentei algumas vezes, mas é bom reforçar, sem dúvida.
Sim. Sim. Certo. Mais uma pergunta? Oi. Então, não é que é errado se ajoelhar, mas assim, eu estou com Jesus. O se ajoelhar, normalmente, ele indica que eu estou me ajoelhando para algo, né? Não tem o porquê eu me ajoelhar se ele está comigo. Então eu devo sentar, aí sim abaixar minha cabeça, fazer a minha oração. Esse é o correto, né? Não precisa se ajoelhar, mas se quiser, não é pecado. Mas geralmente o sentido de ajoelhar é para alguma coisa, né? E Jesus está comigo na hora da comunhão, então não há necessidade. Sim, claro. É tudo muito nesse momento. Há coisas que eu posso fazer que não ferem a liturgia, mas há coisas que eu não posso. Se a pessoa quiser se ajoelhar, pode, mas se ela quiser ficar sentada também, ela está certa. Eu digo no caso o sentido de ajoelhar, né? É isso. A pessoa, se ela é separada e não tem ninguém, ela pode. Ela não pode. Separação não é pecado em si. Pecado. Se a pessoa é separada. Ah, sim. Para receber a bênção. Eu acho muito perigoso. Porque tem gente que pode comungar e prefere. Hoje eu vou receber a bênção achando que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Isso é muito perigoso. Se eu posso comungar Jesus, eu devo comungar Jesus. Diferente de quem não pode. Aí é outra coisa. Recebe a bênção? Recebe a bênção. Mas saiba, a bênção não é a Eucaristia. Ela não deve comungar? Pelas normas da igreja, ela não deve comungar se ela não é casada na igreja, mora com alguém, ela está em segunda ou mais uniões, ela não deve. Se ela não tem primeira comunhão, ela não deve. Se ela está em pecado grave, ela também não deve. Essas são as normas. Certo. É a mesma coisa. Aliás, até prefiro que vá no final da missa. Isso. Porque não se trata da mesma coisa. Entendeu? Mais uma pergunta? Fala, Ana Paula. Tá. Isso é bom também, né? Porque o povo, isso é legal saber que o povo se faz de tudo aqui, né? A única coisa que você tem que fazer na hora de receber a hóstia é dizer amém, mais nada. Amém. Tem gente que fala o sinal da cruz, não precisa. Tem gente que dá o beijinho também, não precisa. Tem gente que dá a ajoelhadinha também. Recebe a hóstia, amém, e vai embora. Só isso. O certo é pôr na mão. Eu coloco na mão. Eu te dou na sua mão. E você pega e coloca na boca. Não, a pessoa deve comungar na frente do ministro ou do padre. Isso. Isso. Só dizer amém e mais nada. E de preferência com a mão bem aberta para a gente. Não colocar na mão, colocar direto. Não, tem que ser na mão. Existem 3 maneiras da pessoa receber a comunhão, que é na mão, que é na boca, que o padre dá, ou ajoelhado e o padre dá na boca. A pessoa pode receber dessas 3 maneiras. Não existe outra forma.
Entendeu? Só faz a reverência, mais nada. Tá bom, vou passar aqui na frente do altar, tá aqui, né? Como eu tô Isso. Isso. E vocês que fazem leitura na missa também é muito importante. O lugar de fazer reverência é no meio, não é no canto. Eu vou fazer a leitura, eu tô lá, vou facilitar a minha vida, vou vir aqui. Não, isso é preguiça. É aqui, ó. Eu venho aqui e vou lá ler, ou vou lá ler. A reverência é sempre no meio, tá bom? E não é com a bunda, é com assim, ó. Tá certo? Aí é melhor. Que a mulherada faz assim com a bunda, né? Não é a bunda, é o corpo que vem assim, ó, bonitinho, né? É pelo altar. Isso. Toda vez que por isso que eu tenho que evitar de passar na frente do altar. Porque já pensou toda hora, cansa, né? Evita de passar aqui, né? É isso. Mais alguma coisa? Ô Kelly, faz uma foto aqui de lá para cá para pegar todo mundo aqui na formação hoje, enquanto vem a primeira pergunta. Certo. Muito bem. Faz um selfie, depois uma geral. Enquanto. Mais uma pergunta, gente? Deixa ela tirar a foto ali. Fala, Caroline. Tá. Todo mundo fazia. Isso. Sim. A liturgia ela é feita de sinais, né? O padre tem muitos sinais. Tudo aqui, quando eu faço assim, gente, na missa, assim, não é porque eu quero, é porque está ali a liturgia para mim fazer. E existem os sinais que o povo deve fazer, né? E um dos sinais é na hora do evangelho. Por isso que a gente faz o evangelho de pé. É um momento importante que eu tenho que ouvir a Sagrada Escritura. E aí, aquele evangelho, ele tem que ser marcado na minha vida, né? Marcado no meu corpo. Vida que eu falo, aqui é o meu corpo que está, né? Que está na minha vida, vamos dizer assim, no meu dia a dia. Então, o momento certo, que as pessoas fazem na hora errada também, né? É na hora do glória a vós, Senhor. Que significa? O glória na testa, a voz na boca e Senhor no coração. Ou seja, que aquela palavra entre na minha mente, para que eu possa falar as palavras de Deus, mas que ela possa, acima de tudo, falar para mim, cair no meu coração. Glória a vós, Senhor. Entenderam? É uma marca. Isso. Última pergunta, para encerrar esse momento. O povo do chimarrão lá atrás. Olga, Nara, aprendeu, Olga? Bastante coisa? Que bom. A Ana está lá atrás também, escondida. Que bom. O Dé, quer fazer pergunta, Dé? Vavá. Que mais? Leonardo. Luan e Michele, bem-vindos. Quer fazer pergunta? Jorge, Celoni, Solange já fez pergunta. Deixa eu ver. Samuel, Catarina. Oi. Faz. Explicar, né? A gente pode aproveitar as missas da comunidade, né? Ensinar o povo. Sim. Então tá. É isso, meu povo. Certo. Antes. Claro.
Aham. Joia. Sim. É como eu falei, né? São 2000 anos de história que a gente está aqui há 1h30 quase. Isso, isso. Aham. É melhor tirar as dúvidas, né? De falar e tirando as dúvidas, compreendendo. Mas, sim. A gente vai estar sempre uma vez por mês, sempre na última sexta, inclusive em outubro, vai ser dia 29 de outubro, né? A gente vai estar sempre aprendendo. Então, já para a próxima, que eu espero que vocês estejam, e convide mais um também lá em outubro, já traga a sua pergunta, porque sempre vai ter esse momento no final de perguntas. Eu vou trazer um assunto, vou trazer um tema, né? Como eu falei hoje de Bíblia e de igreja. Na próxima eu já tenho um tema que eu não vou falar para vocês, que já vai deixar vocês curiosos, que vai ser mais interessante do que o de hoje. E vocês tragam as perguntas e a gente vai, né, vai estudando e vai aprendendo mais sobre a Igreja Católica. Certo? Com certeza. Com certeza. Certo. Isso. Correto. Então vamos lá então. Igreja significa o quê? A palavra igreja? A igreja é o lugar. Somos nós. Isso, território sagrado. Nós somos a igreja, mas também é um lugar. Porque é perigoso dizer que é só eu. Eu sou a igreja. Mas a igreja também é este lugar. É um templo. Eu preciso vir à igreja, né? Católico. O que significa católico? Católico vem lá do latim católicos, universal. Por isso que o bispo lá copiou o nosso nome, universal do reino de Deus, porque católico, ele era católico inclusive. Foi ministro da Eucaristia, o bispo Edir Macedo, que se intitula bispo. Católicos significa universal. Apostólico, porque a origem dos apóstolos. Romana, por quê? Igreja Católica Apostólica Romana, porque os dois principais apóstolos, Pedro e Paulo, Pedro, a maior autoridade da igreja, Paulo, o maior anunciador da igreja da época, né, do mundo conhecido, eles morreram em Roma. Ali se tornou a sede da igreja. Por isso que o Papa está lá no Vaticano. E a igreja, com o tempo, ela conseguiu que o Vaticano fosse protegido. Significa o quê? O Vaticano está dentro da Itália, mas ele é um país, né? Ele é um país, ou seja, quando eu saio de Roma, eu entro no Vaticano, eu estou em outro país. Tem leis próprias, né? Então, o governo da Itália ou um outro governo não pode entrar lá no Vaticano e fazer o que quer, porque o Vaticano é independente, é o menor país do mundo. Tem a sua bandeira, tem o seu selo, entendeu? O Papa, além de ser o chefe da igreja, ele é um chefe de Estado. É por isso que quando o Papa chega num país, quem que recebe ele? É o presidente. Por quê? Porque ele é chefe de Estado, entendeu? É o presidente que recebe todo chefe de Estado. Então o Vaticano, a igreja conseguiu isso também com os séculos, se tornasse, né, um país, e isso dá à igreja independência e autonomia, né? As leis do governo italiano não são as mesmas necessariamente do governo do Vaticano, certo? É isso? Vamos ficar em pé? Fazer um selfie? Só vamos fazer um selfie primeiro antes da bênção? Vem cá, você não saiu, Ezequiel. Deixa o Ezequiel aparecer aqui, aí ele volta para cantar a bênção para nós. Já eu dou tchau para o povo ali de casa. Isso, vou ficar sentado aqui. Será que aparece? Senta ali, Ezequiel, isso. Não, acho que não. Todo mundo murchou a barriga. Então tá bom. Então, antes da bênção final,
Isso é importante também. A missa só termina quando o padre, na igreja, lá no salão não é possível, quando o padre sai. Não é quando o padre dá a bênção, né? Não é quando o padre dá a bênção. A missa só termina quando o padre vem aqui, faz a reverência e vai lá para dentro, né? No salão, infelizmente, isso não é possível. É importante dizer, porque às vezes a gente dá a bênção e o povo se manda embora. Inclusive aquela bênção final que o padre dá, ide em paz, o Senhor vos acompanha, não é para vocês ir embora, não é nesse sentido. Esse ide em paz significa anuncie o evangelho que vocês ouviram. Olha para quem está ao seu lado e diga, você sabia disso? Sabia disso? Esse ide faça a tua parte agora, não é para você ir embora. Cantemos pedindo a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, derramai bênção ao povo inteiro, ó Santo Antônio, meu padroeiro. Obrigado a você que está em casa, que nos assistiu também. Deus abençoe. Espero o próximo encontro que vocês estejam aqui, tá bom? E agradecer a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Santo Antônio, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família e saúde, devagar, hein? A bênção de Deus, que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. A salva de palmas para vocês. Obrigado, povo. Obrigado. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa